Olá, pessoal. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Agora é o PET avaliativo do sexto e do sétimo ano, PET final avaliativo de História. Bom, sexto ano, a unidade temática, invenção do mundo clássico e contraponto com outras sociedades, lógica de organização política, trabalho e formas de organização social e cultural, nosso objeto de conhecimento a ser avaliado, a origem da humanidade, povos da antiguidade, noções de cidadania e política na Grécia, a fragmentação do poder político na Idade Média, escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, Roma Antiga, Europa Medieval e África. Então, os conteúdos relacionados à evolução do ser humano, as sociedades antigas do Oriente, Mesopotâmia, Sumérios, Hebreus, a organização da vida coletiva, os povos da antiguidade na África e no Egito, os modos de viver no Egito Antigo, a organização da vida coletiva, o período clássico, que é a filosofia na Grécia, Roma Antiga, e o nascimento do mundo medieval. Então, vamos para as questões. Bom, número 1, então, sexto ano do PET avaliativo de História. Sabe-se que o ancestral humano, denominado como habilis, desenvolveu a capacidade de produzir armas e ferramentas, e o Homo erectus dominou a arte do fogo pela primeira vez. O nomadismo torna-se fundamental para a evolução humana durante a existência dessas espécies. Bom, qual o principal motivo, então, que levou os ancestrais humanos, bom, antigamente, a se tornarem nômades? No período paleolítico, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa. Sempre que a caça ou os frutos começavam a rarear, a diminuir, eles mudavam para uma outra área em busca de alimentos. Por isso, eles eram nômades, ainda não tinham fixado em um local. Ponto 2. Sabe-se que tanto a sociedade egípcia quanto a mesopotâmica são consideradas pioneiras na história da vida humana, construindo impérios e importantes cidades. Deixaram legados como a matemática, a escrita e grandes obras de arquitetura. Entretanto, nada disso seria possível sem a presença dos rios Nilo, Tigre e Eufrates. Bom, qual a importância desses rios para que tais sociedades prosperassem tanto? A própria palavra Mesopotâmia significa entre rios. Então, a civilização ela vai estar surgindo na Mesopotâmia, entre esses rios, na época. Esses dois rios, eles desaguam, o rio Tigre e Eufrates, no Golfo Pérsico aqui. Nesse local, ele atraiu muitos povos que aproveitavam a água desses rios e construíram as cidades, né, desenvolveram a agricultura, porque ali próximo quase tudo era deserto. Então, esses rios foram muito importantes para que tais sociedades elas prosperassem tanto. Vamos continuar? 3. Um dos maiores legados da sociedade grega para o mundo contemporâneo é o conceito de democracia. Explique o que você entende por democracia e qual sua importância para a sociedade contemporânea. Então, você vai falar com as suas palavras. O que você entende, compreende por democracia? Hoje, a democracia ela já se estendeu muito, ou seja, todo mundo tem acesso à política, independente de ter dinheiro ou não, as pessoas podem participar da política, podem eleger os seus governantes. Mas se vocês pegam na antiguidade, se vocês pegam em Roma, quando era Atenas, Grécia, o que acontecia? A democracia era muito restrita. Era considerado cidadão, se você pega, por exemplo, em Atenas, a democracia era exercida apenas filhos de pai e mãe ateniense. Eles eram considerados cidadãos. Os demais, os trabalhadores, camponeses, escravos, não. E em Roma, o cidadão já vai ter direitos e deveres. E hoje, então, quando a gente fala cidadania, é quando a gente exerce, aqui a gente participa da política e escolhe os nossos governantes. Então, vocês vão colocar com as palavras de vocês o que vocês entendem por democracia. 4. O cristianismo é uma religião monoteísta, significa que acredita em um único Deus. Surgiu na região da Palestina enquanto estava sob o domínio de Roma. Aos poucos foram crescendo em adeptos, migrando para a Grécia e depois para Roma. Por que podemos afirmar que o cristianismo foi fundamental para a desestabilização do estilo de vida do Império Romano? Naquela época, o imperador, né, em Roma Antiga,
ele era visto como se fosse um ser divino, então tinha um culto muito grande pela personalidade aí do imperador. Quando começa aqui o cristianismo, o monoteísmo, o culto aqui, só em um único Deus, a crença em um único Deus. Então, eles param de estar cultuando esse imperador. Então, ele vai enfraquecer, diminuir seu poder. E também vem a crise aqui no Império Romano. A sociedade cresceu muito, o império, o domínio. Vai ter uma crise econômica, os cidadãos começaram a buscar conforto espiritual em outras religiões. Então, foi diminuindo a influência do imperador. Então, isso, consequentemente, vai levar à desestabilização do estilo de vida no Império Romano. A questão 5. Após a queda do Império Romano do Ocidente, no ano de 776, do ano de 476, a Europa mergulhou num período que ficou conhecido como Idade Média, em que a sociedade passa a ser ruralizada, ou seja, no campo, e descentralizada politicamente. Os grandes proprietários de terra controlavam a vida social daqueles que habitavam em seu feudo. Nascia naquele momento uma importante relação entre servos e senhores feudais, chamada de relação de suzerania e vassalagem. Explique como funcionava essa relação e quais eram as obrigações do suzerano e do vassalo. Então, na Idade Média, o poder era descentralizado, ficava ali na mão do senhor feudal, do nobre. Então, o suzerano era o dono da terra, que oferecia proteção ao vassalo. E esse recebia a terra e tinha a obrigação de cuidar e pagar impostos ao suzerano, que era o dono da terra. O vassalo é ali a pessoa que vai estar recebendo essa terra e vai jurar fidelidade ao seu suzerano. Então, quando o suzerano entrava em guerra, o vassalo também. Então, eram essas relações na época da Idade Média. Eu explico como funcionava a hierarquia das corporações de ofícios surgida na Europa medieval no momento de crescimento urbano das cidades da Idade Média. Essas corporações de ofício, gente, são as pequenas empresas que vão estar surgindo na época, são os artesãos. Essas corporações de ofícios, elas protegiam seus associados contra a concorrência e amparavam na velhice, na doença. Os artesãos eram sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros, e era dirigida por um mestre, é quem controlava a produção e os preços. Então, no surgimento aí do crescimento urbano, na época das cidades aqui no período medieval, da Idade Média, então funcionava essa hierarquia nas corporações de ofício. Então, tinha um mestre e os demais aí artesãos, sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros. Bom, autoavaliação agora. Agora é hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano, leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão em cada uma delas. Bom, o que aprendi em história? Então, no 6º ano, ao longo desse ano. Afirmativas. Compreendi a importância do registro dos fatos históricos para a sociedade humana. Bom, se compreendeu totalmente, coloca sim, ou em parte, marca aí no meio. Bom, compreendi a importância das civilizações egípcia, mesopotâmica e grega para a formação do mundo ocidental. Se sim, se entendeu, teve uma ampla compreensão, marque sim, em parte, pois são a parte, marque aqui, então. Identifico os fatores que levaram Roma a dominar grandes extensões de terra na antiguidade e reconheço os fatores que levaram a civilização europeia a tornar-se ruralizada no período do feudalismo. Em sim ou em parte, marque aí essa autoavaliação. Agora nós vamos para o 7º ano em História, PET final avaliativo de História. Nossa unidade temática, o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, humanismo, renascimento, organização do poder e as práticas comerciais da modernidade. Nosso objeto de conhecimento, então, vamos estar avaliando a construção dessa ideia de modernidade, os povos africanos, pré-colombianos, as lógicas mercantis, as lógicas internas das sociedades africanas e os conteúdos relacionados ao feudalismo, ao mercantilismo, o pioneirismo português nas grandes navegações, a expansão da colonização portuguesa, as missões jesuíticas e os tráficos negreiro na época. Vamos para as atividades, então. Questão número 1, do 7º ano de História, PET avaliativo. Do século V até o século XV, a sociedade europeia viveu sobre as regras e costumes do medievalismo,
em que predominava a ruralização, descentralização política, poucas rotatividades comerciais e submissão aos dogmas da Igreja Católica. A crise do século XIV, como doenças, guerras, rebeliões e mortes, prepararam essa sociedade para o rompimento com a era medieval e adentrando numa fase chamada de Idade Moderna. Compare as sociedades da era medieval com a era moderna e aponte as diferenças resultantes dessa passagem nos campos político, social, econômico, cultural e religioso. Sugestão para facilitar a resposta a esta questão. Então, monte um quadro, vamos lá. Política. Como funcionava a política na Idade Moderna, na época das navegações, do século XV para frente? Essa política, gente, o poder já é centralizado na mão do rei. Aqui já tem a figura do monarca, do Estado. Na Idade Medieval anterior, do século V até o século XV, o poder era descentralizado, era dividido nos feudos, o senhor feudal, o suzerano. Então, o poder era descentralizado, dividido. A sociedade, na Idade Moderna, na época das navegações, capitalismo, as corporações de ofício, na época do mercantilismo, a sociedade, aqui você tem a figura do rei, do monarca. Na Idade Média, quem controla aí tem o poder, é o senhor feudal. Já economicamente, aqui na Idade Moderna, é o mercantilismo. Quanto mais ouro e prata o Estado tivesse, mais rico ele seria. Já na Idade Média, é o feudalismo, tá? O sistema econômico. Já a religião, essas práticas religiosas, na Idade Moderna, já começa a surgir outras religiões. Aqui é Lutero, a Reforma Protestante, tá? Então, tem essa reforma religiosa e começa a surgir outras religiões. Não é aquele domínio total da Igreja Católica, apesar dela ser extremamente influente ainda. E, anteriormente, na Idade Média, você tinha o poder supremo da Igreja Católica. Bom, agora vamos para a questão número 2. A transformação das formas de governo das nações europeias na Idade Moderna centralizou o poder na figura de um soberano absolutista, associada à necessidade crescente de acumular ouro e prata para suprimir a demanda de uma sociedade comercial cada vez mais poderosa. Isso fez com que grandes sociedades se lançassem ao desconhecido mar, rompendo com temores medievais e conquistando novas terras, o que favoreceu o pioneirismo de Portugal e Espanha nas grandes navegações da expansão marítima europeia. Pioneirismo são os primeiros, Portugal e Espanha. A gente tem que pensar primeiramente na localização, eles estavam ali de frente para o mar, e eles se organizaram, eles acabaram centralizando rapidamente o poder, criando um Estado, e mesmo anteriormente, já no século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias, que é ouro, cravo, canela, que fazia ali próximo ali no continente, ali o litoral do continente africano. Então, para ampliar esse rico comércio, eles precisavam evitar o mar Mediterrâneo e buscar novas rotas. Então, eles começam, então, a contornar todo o litoral do continente africano até chegar ao Oriente. Então, o comércio das especiarias. Por isso que eles são pioneiros nas navegações, aí o domínio de Portugal e de Espanha, aí nos mares e nesse comércio. 3. Cite e explique as funções de cada grupo na sociedade colonial da América Espanhola. Então, vamos pensar nessa América Espanhola aqui, no Novo Mundo, continente americano, na época da colonização, e da Espanha. Então, as classes, os grupos sociais, tinham os crioulos, com 2 L, crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América. Tinha também os mestiços, que eram filhos de espanhóis, com índias, com as nativas, ou africanas, as mulheres africanas, ou as indígenas. Bom, e os mestiços, os indígenas, que era a maioria da população. E os chapetones, que eram os colonos nascidos na Espanha, mas que estavam aqui no Novo Mundo, tá? Nessa coroa espanhola aqui na América. Então, repetindo, tinha os crioulos, os mestiços, indígenas e chapetones. 4. Considerando a primeira metade do século XVI, iremos perceber que Portugal passa a se preocupar efetivamente com sua colônia americana, ou seja, o Brasil aqui. Somente a partir de 1530, e culminando com a chegada do primeiro governo geral em 1549, ciente das relações sociais entre europeus, nativos e escravizados vindo da África, faça um breve texto, abrangendo o convívio entre as partes, as relações comerciais e a exploração nos primeiros anos de colonização no Brasil. Então, se a gente pegar o Brasil, nos primeiros 30 anos, ficou mais na exploração do pau-brasil, no nosso litoral. E a partir de 1548, o governo geral, o rei de Portugal, ele acabou
decidindo centralizar a administração aqui no Brasil. Aí os governadores, quem eram esses governadores? Eram homens de confiança da coroa. Aí, em 1549, vai chegar na Bahia, o primeiro governo geral, que é Tomé de Souza, ou seja, para centralizar essa administração, ou seja, colonizar mesmo aqui o Brasil. Então, a partir de 1548, 1549, aqui centraliza essa administração. Então, o rei de Portugal decidiu centralizar esse poder. 5. Explique quais eram os objetivos dos colonos portugueses quando adentravam o interior do Brasil em busca das missões jesuíticas. Por que a preferência pelos indígenas das missões? Qual era o papel das bandeiras e monções para a ocupação do interior do Brasil? Bom, as missões jesuíticas, aqui você pega a Companhia de Jesus, os jesuítas. Então, eles estavam catequizando os indígenas. Então, eles acabavam aprendendo o idioma. Então, daí a preferência por esses indígenas, que já estavam mais dóceis, mais familiarizados. Bom, e qual é o papel da bandeira e monções para a ocupação do interior do Brasil? Bom, essas bandeiras, entradas, eram expedições de desbravamento com finalidades estratégicas e econômicas realizadas no interior do Brasil colônia, aí durante o século XVII, XVIII. Com efeito, essas incursões, elas garantiam a expansão e conquista do território brasileiro. E já as monções, elas já eram expedições feitas pelas vias fluviais, e elas eram muito mais estruturadas. Então, tinha entradas e bandeiras, que eram expedições terrestres, que iam entrando pelo interior do Brasil, procurando indígenas, ouro e prata, e tinha também as monções, que eram expedições feitas pelas vias fluviais, aí, pelos rios, entrando pelo interior do Brasil. 6. Explique as formas de resistência praticadas pelos escravizados contra o sistema no Brasil colônia, então, na época da escravidão. Então, a maioria, na época dos escravos, eles não aceitavam, tá? Então, eles acabavam tendo revoltas, fugas, e nessas fugas, eles formavam os quilombos, tinham muita desobediência e revoltas. Então, eram as formas aí de resistência praticada pelos escravizados no Brasil, colônia na época. E agora a nossa autoavaliação. Agora é hora de você refletir sobre o que você aprendeu ao longo do ano, leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Bom, o que eu aprendi em história, então, ao longo desse ano? Afirmativas. Reconheça os fatores de transformação social, política e cultural da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, na época das navegações. Sim, sim, totalmente. Marque, em parte, coloque aí no meio. Compreendi as estruturas políticas e sociais das Américas espanhola e portuguesa, a gente já viu que aí os grupos sociais aí, os crioulos, mestiços, indígenas, chapetones. Bom, identifica os fatores que levaram ao processo de interiorização do Brasil, que aí eram as monções, as bandeiras, né, o papel dos bandeirantes, essas entradas, expedições. Então, marque. E compreendi o processo de escravização de seres humanos no Brasil colônia, que o trabalho era escravo, aí o tráfico negreiro e as formas de resistência. Se compreendeu, marque sim, ou em parte, marque ok. Certinho? Bom, então essas são as atividades avaliativas. Até a próxima, então. E obrigada.